Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Sato, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Atos 4. Estamos aqui hoje com o Ricardo, tudo bem, Ricardo? Beleza. E com o Alexandre, tudo bem, Alexandre? Beleza, tudo bom. Pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre a adoção dos seres humanos e a santificação do ser humano. E aí, né, adotado por quem, pra quê, santificados do quê, o que é santificação, isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Mas antes da gente entrar nos assuntos, eu quero deixar uma pergunta para a gente ficar refletindo. Será que todos são filhos de Deus? E essa pergunta a gente vai responder no decorrer aí do podcast. Mas vamos lá, Ricardo e Alexandre, adoção dos seres humanos. Né? Nós somos adotados por quem e por quê? Por ordem de beleza ou de idade? Os dois é você primeiro, né? Beleza e idade. Os mais belos primeiro. Então tá certo. Mas minha mãe acha. É o seguinte, né? Essa pergunta que o Gustavo falou já é meio ofensiva, né? O pessoal se ofende, nós estamos na geração dos ofendidos, né? Exatamente. E todo mundo é filho de Deus, né? Então, assim, como criador, né? Tudo bem, pode até falar, né? Que sim. E mesmo assim há controvérsias, né? Sim. Mas a gente vai falar sobre ato de Deus, né? Que é a adoção. A adoção é uma dádiva de Deus, é um ato de Deus em nos tornar seus filhos, né? Uma vez eu participei de uma palestra com o pastor Jaime Kemp. Quem é leitor aí de livros, né, sobre família, sobre aconselhamento cristão, conhece ele, a esposa dele, Judith Kemp, e eles uma vez falando que eles têm 3 filhas adotivas. Eles tinham saúde, né? Tinham o seu organismo todo pronto para gerarem filhos biológicos, mas escolheram adotar 3 meninas, né? Tem toda uma história lá de como aconteceu, mas eu quero destacar algo que ele falou quando nós estávamos nesse encontro, e ele disse assim, que quem adota ama igual a Deus, né? Ama como Deus ama, porque todos nós somos filhos adotivos de Deus. Né? Cristo é o unigênito, o único que nasceu, né, gerado por Deus, mas nós somos adotivos, recebidos na família dele. Né? Eu achei muito legal isso. Né? E a adoção é um presente, né, de quem escolhe receber a pessoa na sua família. E João ele fala sobre isso, né, que Deus nos deu o direito de se tornar, né, de nos tornarmos filhos. Ele deu como um presente, né, esse privilégio de fazer parte da família dele. Então a adoção é algo maravilhoso, é um presente de Deus que acontece mediante também uma oportunidade que Deus nos dá. Legal. Né? Que a gente pode falar mais um pouquinho para frente, deixa. A resposta para a pergunta se todo mundo é filho de Deus é simples. Não é. Né? Segundo a própria palavra de Deus, nesse texto que é um dos textos que mais são claros sobre a adoção, no começo dele, no verso 11, diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, aí ele fala assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, é só para quem crê. Filho de Deus é chamado aquele que crê em Jesus. Então, não é para qualquer um. Não adianta falar assim, não, todo mundo é filho de Deus. Não é, cara. Segundo a própria palavra que Deus escreveu, somente aquele que recebe a Cristo é considerado filho de Deus. É disso que eu ia falar, exatamente. Né? Ele pegou essa sequência. E você não precisa ficar ofendido, né, se alguém falar que nem todo mundo é filho de Deus. Porque a Bíblia mesmo, né, Cristo, ele vai falar lá no Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira, né, e deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus é aquele que se entregou por nós e compartilhou, né, o direito de ser filho dele. Aí ele fala, para que todo aquele que nele crê, e a mesma coisa que João fala aqui, né? Que aqueles que creram nele, que o receberam, né? Aqui na Bíblia NVT fala, mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu direito. Então, quando nós respondemos positivamente à mensagem do Evangelho, né? De entender que somos pecadores, que nós precisamos de Cristo, precisamos de Deus, do seu perdão,
e aceitamos essa graça, esse presente de Deus, então eu me torno. Então, se alguém falar assim, nem todo mundo é filho de Deus, tá, aí você vai ter que parar para questionar, não a intenção de quem fala isso, mas você tem que questionar a sua condição. Eu aceitei esse presente de ser filho de Deus, eu aproveitei, né, esse privilégio, essa mão estendida de Deus. Porque antes de sermos adotados, a gente era inimigo de Deus. É importante ressaltar, né, o Alexandre entrou um pouco nisso, que antes da gente aceitar Jesus Cristo, a gente era inimigo de Deus. E com a morte de Cristo, a gente aceitando a morte dele, a gente é adotado, né? E é legal que aí, usando o exemplo que o Alexandre deu, quando você é adotado por alguém, você ama e você corrige. Como que a gente entende a correção de Deus hoje? Porque hoje, né, a gente está numa geração que não pode ser corrigida. Mas como que é a correção de Deus? Tem um texto aqui em Hebreus que eu achei muito bacana. Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é difícil de assim, não de aceitar, mas é um pouco doloroso. Toda correção é dolorosa, né? Hebreus 12, do 5 ao 11, fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigia a vocês como a filhos. Que aí ele vai falar, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos, né? Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes pareceu melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam-se as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Eu achei legal nesse texto porque é o seguinte, ele fala que se a gente aceita Jesus e a gente faz parte da família de Deus, Deus vai nos corrigir porque nós somos filhos. Vai nos educar. Exatamente. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Como que é a educação de Deus hoje? Ela mantém a mesma? É dolorosa? Por que é dolorosa, né? E aí a gente segue nessa linha aí. Você falando disso, né? É a união desses dois assuntos, né? A adoção e a santificação. Perfeito. Deus é o Pai que nos aceita como membros da sua família e como todo bom pai, boa mãe, né, ele educa. E agora, a disciplina, ela é muitas vezes proporcional à nossa insubmissão. Aí eu volto a falar do pastor Jaime Kemp, né? Aí falando das 3 filhas e perguntaram, né? Também a controvérsia aí, os meus professores de psicologia, por favor, não fiquem tristes comigo, né? E de vez em quando eu perturbo lá na sala de aula, né? Na sala online, né? E a Mônica me nossa, esse converseiro aquilo que você estava fazendo na sala. É que eu converso, né? Mas a questão da disciplina, né? Então, só assim, aquele parênteses, né? Sobre bater, né, no filho. Então, assim, acho que se você educar desde cedo, exercitar a disciplina, às vezes não precisa, né? Sim. Eu batia muito na parede com os meus filhos, né? Pegava o cinto e instalava assim, pá, vocês vão ver. Nossa, eles tremiam, né? Porque eles sabem, se você tá batendo na parede, uma hora pode chegar a nós, mas acabava que nem batia, né? Então funciona. Instala na parede assim, pá, fala brabo. Mas vamos lá, vamos pular essa parte nesse sentido, né? Mas Deus, ele nos educa. E aí, falando do pastor Jaime Kemp, das 3 filhas, né? E perguntaram isso para ele, como é que é essa questão da correção e tal. E ele falou, olha, gente, um bom pai, ele trata cada filho da maneira que ele precisa ser tratado. Então, Deus, ele não faz por pacotão assim, né? Por empreitada, né? Minha avó era assim, né? Minha mãe falava que às vezes ela batia num e como tinha uns 7, 8 filhos, para os outros não rirem, apanhava todo mundo, né? E eu tinha um amigo meu que ele eram 4 irmãos, né? Aí se um apanhar, se todo mundo apanhar por causa de um, depois que o pai e a mãe saía, os outros pegavam nele. Mas apanhar por tua casa, vai apanhar mais.
mas não pode fazer isso, hein, irmãos? Aí, voltando, né, ele falava, eu tenho 3 filhas, minha filha A, B e C, uma era assim, outra era assim, outra era assim. Aí ele falou, a filha A, olha, eu acho que eu nunca precisei dar umas palmadas nela. A filha B, de vez em quando, mas a filha C, todo dia, né? Então, isso é porque ele amava menos aquela que... Não, ao contrário, o amor era igual. Deus nos ama de igual maneira, mas, como um bom pai, ele vai nos disciplinar na medida da nossa insubmissão. Ou seja, quanto mais nós, como Jesus falou para Paulo, recalcitramos, nos debatemos contra o aguilhão, é pior para nós, né? Então Deus ele vai nos tratar na intensidade, o Espírito Santo vai falar com a gente, às vezes as situações que ele fala como disciplina, para nos educar, para que o nosso caráter seja cada dia mais como o caráter de Cristo, que é o nosso exemplo, né? De como nós devemos ser. Então, é um ato de amor. Perfeito. Quanto mais cedo, negócio trocadilhos, eu ceder, então talvez é possível que menos eu tenha que passar por disciplinas, Disciplinas, perfeito. né? Chocolatinho. E o nosso, eu acho legal assim, você vê que o Hebreus ele vai trazer um paralelo com uma criação que a gente tem com os nossos filhos, né? Então, como um pai disciplina o filho, eu vejo assim, Deus conhece tão bem a criação dele que ele sabe que precisa disciplinar a gente. Da mesma forma que a gente sabe que se a gente não disciplina, minha filha tá aqui, ó, com a gente. Se a gente não disciplina, Quietinho, olha assim. Jogando não é uma beleza, não faz um barulho. Mas a gente sabe que um filho, ele tem um potencial muito grande de se tornar um monstro, se você não disciplina. O ser humano, sem educação... O filho vira um monstro. Pensa bem, se você não educa, né, hoje muitos educados se tornam pessoas mau caráter. Imagina aquele que não teve um pai que disciplinou, que falou, não, isso aqui não, que impôs regras, que impôs horários, que falou muitas vezes não. Então eu vejo assim, da mesma forma que a gente faz isso, às vezes, para um pai, o Alexandre aqui é o único que é pai também, a gente dói mais na gente do que neles, né? Quando você é obrigado a botar de castigo, a dar uma palmada, a dizer um não, dói às vezes mais na gente, eles daqui a pouco esqueceram já. Mas a gente sabe que se não houver disciplina, o caminho, a tendência do ser humano desde criança é se desviar do caminho. Se o pai não vem, aí não, volta pra cá. É a ideia do pastor com a ovelha. A ovelha que vai começando a sair, ele vai com o cajado batendo nela, volta pra cá, filho, né? Senão, então isso demonstra o amor do pai, porque Deus podia simplesmente abandonar a gente. Falar assim, não, eu já criei, né? E agora vocês se virem aí. Mas aí ele já sabia pra onde a gente iria sem a disciplina dele. A Paulo fala aos Romanos 1, né, que pessoas que rejeitaram a Deus, Deus nos entregou a sua própria natureza, né? Não precisa fazer nada, né? E às vezes o pessoal, Deus vai castigar. O castigo é Deus falar o seguinte, ó, você vira sozinho pra você ver como é que é, né? Então, esse negócio de disciplinar, né? Quando eles eram menorzinhos era mais duro, né, você disciplinar, porque não vai jogar videogame hoje, né? Aí eu jogava na frente dele. Nossa. Assim. Deus não é tão mal quanto nós, né? Deus não é nada mal, na verdade. Nós temos aquela maldadezinha, né? Aí jogava na frente dele e tal. Mas aí, às vezes, minha esposa conversando, ela fala, será que às vezes a gente não é duro com eles? Eles são tão bonzinhos. Eu falei, meu amor, mas será que eles são tão bonzinhos? Não é porque a gente, às vezes, precisa ser duro, né? Não é porque, às vezes, a gente coloca limite, porque parece que pôr limites é um ato de maldade. Mas não é. Né? O grande castigo, se Deus quisesse nos castigar, seria Ele se afastar. Ele não precisaria nos infligir mal algum, jogar meteoro, abrir a terra, não. Quer que a humanidade se destrua sozinho, se arrebente sozinho, é só Deus falar assim, ó, eu vou me afastar totalmente, toda a minha influência boa que eu tenho nesse mundo, a graça de Deus, que não é só de salvação, mas é a graça geral dele, né? Ou seja, muita coisa boa está acontecendo no mundo, né? Muito cientista ateu que não crê em nada em Deus, Deus o usa mesmo sem ele reconhecer para fazer vacinas que salvam pessoas, para
criar medicamentos, equipamentos e tantas facilidades. Então a graça de Deus ela é muito mais abrangente do que as pessoas conseguem compreender. Então se Deus falar assim, ó, vou te entregar a própria sorte, a pessoa vai se arrebentar. Isso é bíblico, né? Provérbios fala assim que a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ou seja, uma criança entregue a sua própria natureza, que é má, sem educação, ela vai se arrebentar sozinha, né? E a nossa sociedade está cheia, infelizmente, né, de jovens, de crianças que estão crescendo assim e se destruindo, né? Achando que isso é liberdade, mas não é liberdade. Agora falando um pouquinho de santificação, o que é ser santo? Né? Eu acho legal falar que santo vem da ideia de separado, né? Então separado do quê? Se santo é ser separado, e é separado do quê, né? Porque se a ideia de falar assim, nós somos santos, nós somos separados. Do quê, pra quem, né? E a gente, não a parte do santo em si, mas a parte da santificação. A gente está sendo, se santo é igual separado, santificação, eu estou me separando, né? Eu acho legal a gente tratar nisso. Separando do quê? E aí a gente volta no segundo bloco. Você sabia que a Missão Atos 4 transmite seus cultos ao vivo? Nos assista pelo YouTube, pelo canal Missão Atos 4, todos os domingos a partir das 18 horas. Participe com a gente dos nossos cultos online. Obrigado por acompanhar mais um podcast da Atos 4. Estamos de volta aí com o nosso segundo bloco, falando de santificação. Ricardo, Alexandre, vocês estão com a palavra sobre santificação. Mas é um link, né? Porque nós já começamos a falar da educação de Deus, né? Deus nos educa, isso na linguagem bíblica, é a santificação. E aí, nos bastidores aqui, a questão do ser santo, né? Santificação. Então, nós somos santos em santificação. Quando Cristo nos alcançou e nós o recebemos, nós fomos santificados, nos tornamos santos. Deus nos separou para Ele. Mas assim como, né, vamos pensar aí de novo na adoção, se eu adotar uma criança com uma vida já, né, passado dela, já tem influência, já tem marcas, né, dependendo do sofrimento que uma criança passou até ser adotada, então ela se tornou meu filho, ou seja, nós somos santos porque Deus é santo, mas precisamos agora ser transformados, né? Santificados. Então nós somos santos porque Cristo nos separou, mas estamos em santificação porque agora Deus tem que colocar a gente na linha do Evangelho, da palavra dele, né? Então ser santo é ser a cada dia separado do que não é de Deus na mente, né? Na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas práticas, e a cada dia, né, viver como ele viveu, né, andar como ele andou. Seria isso aí, né? Ricardo parece que tem mais anotações aqui. Não, assim, é legal que, diferente da justificação, que é algo que acontece uma vez só, né, que Cristo nos justifica, a santificação é um processo. Legal. E aí, a santificação é algo que acontece, igual o Alexandre falou, que é um processo que vai acontecendo todos os dias, e Deus vai nos ensinando a caminhar segundo a vontade dele. Então, é um molde, é algo que Deus vai nos moldando segundo a sua vontade. É um processo de mudança de vida mesmo, de transformação de caráter, de transformação de comportamento, de ideais, de formas de se agir, de se responder ao mundo. E às vezes as pessoas, quando a gente vai para a igreja, às vezes que a gente ouve muitas vezes, agora você virou santo, né? Não é isso que fala, agora você virou santinho. Agora você não pode fazer mais nada, porque é a ideia de que não, agora você foi para a igreja e você tem que se tornar um beato que não faz mais nada de errado. E aí muitas vezes a pessoa fica com um peso de que, nossa, se eu for para a igreja então, eu vou ter que abandonar tudo que eu estou fazendo e vou ter que... Mas e parece que é um negócio assim, né, que a tua vida... vai ser uma alegria de viver. Pelo contrário, é algo natural e que é um processo de amor mesmo. Por isso que é ligado à adoção, né? Porque quando você reconhece o amor de um pai que te adotou, mesmo sem você fazer nada, que na adoção tem isso também, né? O texto fala para nós que
a gente não tem mérito nenhum na adoção, a gente não fez nada, a gente não criou uma situação para que Deus viesse e nos adotasse. Não, ele simplesmente adotou a gente e a gente foi escolhido por ele, e aí agora a gente começa a responder ao amor de Deus com o nosso amor. E o nosso amor se dá em obediência, se dá em fazer a vontade dele. Pô, se Deus está falando que esse aqui é melhor para mim, mesmo que eu acho que não é assim, mas ele me adotou, ele me ama, então eu já provei do amor dele, então eu tenho certeza que ele está fazendo isso porque é algo bom para mim. Então eu vou responder ao pedido dele de santifique-se, mude de vida, mudando de vida, em amor a ele, em resposta a ele. Confiar no amor de Deus, né? João fala que no amor não há medo, né? Pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando eu confio no amor de Deus, eu não tenho medo de obedecê-lo. Mas será que isso vai dar certo? Será que não vai dar errado? Será que... Não, se a palavra orienta, se Deus está direcionando pela sua palavra, eu posso confiar que aquilo ali é algo que nasceu do amor de Deus para mim e vai ser bom para mim, ainda que eu perca coisas, né, nessa obediência. Mas quando eu obedeço a Deus, o que eu perder nessa vida com Deus é porque não era necessário na minha vida, né? E a questão também da adoção, da santificação, tudo, tem muita gente que confunde a santificação como meio de salvação. Legal. É o caminho para a salvação. Não, santificação é o caminho do salvo, né? É o novo caminho do salvo. A adoção também, ela já é consequência da salvação, né? Então pregam o Evangelho para mim, o Espírito Santo age na minha mente, eu compreendo o Evangelho, eu respondo, né? Aceitando a mensagem do Evangelho, eu estou salvo, já sou salvo. Como salvo, sou filho de Deus. E como filho de Deus, agora eu vou andar numa nova vida, né? Para eu não fugir da casa do Pai, né? Então, porque já tem casos, né? Tem casos de pessoas que fugiram não sei quantas casas, não se adaptavam, às vezes não aceitavam, né? Aquela família adotiva, então um monte de problemas e dificuldades que a pessoa teve e ela não conseguia acreditar no amor das pessoas, não conseguia permanecer. Eu vi um relato um dia, né? Até que um dia ele entrou numa casa para assaltar, depois de várias casas, e nessa casa que ele foi para assaltar ele foi acolhido. Ele passou por uma situação e foi acolhido, e aí estou contando o testemunho dele, né, numa entrevista uma vez que eu vi, não um testemunho bíblico, mas um testemunho de como aquela casa que ele poderia ter ido para a cadeia, ele foi acolhido e foi educado, e com instrução, e fez faculdade e tal. Então é isso, Deus, ele é aquele que talvez ele poderia nos denunciar, né, nos condenar, mas ele escolheu nos acolher na sua família, nos educar e nos dar um futuro. Então, a santificação já é a vida do salvo, né? E como o Ricardo falou, acontece naturalmente, assim, no dia a dia, sem perceber, o Espírito Santo vai mudando, a gente vai convivendo com os outros irmãos, vamos aprendendo com eles, vamos aprendendo com a palavra, o Espírito Santo vai mudando, e quando você vai percebendo, puxa, olha só que legal, eu reagi diferente. Antigamente eu já reagia de outra forma, agora estou reagindo diferente, eu estou tendo domínio próprio, o fruto do Espírito, e aí vai, né? A vida vai mudando. Tenho duas perguntas. A santificação é um processo humano ou do Espírito Santo? O que você acha? Você muda por natureza, assim? Qual é a sua primeira resposta? Mas aí vamos lá, porque assim, existe hoje uma linha... Aí, lá vem. Não, mas a gente conversar, e eu acho interessante, principalmente que o Alexandre que está cursando psicologia vai poder... Ixi. Tem uma linha hoje que é a mudança de mindset. Tá muito em moda esse negócio. Psicólogo, ele não gosta de coach. Não gosta de coach, mas hoje existe uma cultura coach dessa mudança. Então, qual que é a diferença dessa mudança que o Espírito Santo traz? Nós amamos as pessoas, tá? Coaches, vocês são amados por Deus também. Deus conserta a vida. Psicologia, você estuda 6 ou 5 anos, ainda tem que se especializar. E você estuda ciência, biologia, química, para você entender o funcionamento do corpo humano, né?
Então não é uma questão... Mas o que explica pra mim, então. Você que é do coaching. Não. Você tem que me convencer do contrário. Não, é porque assim, ó, O que é uma mudança de mindset? a ideia é de você mudar a sua mente. Configuração da mente. Se você tem uma mente negativa, você torna ela positiva e não sei o quê. E assim, ó, se você for ver numa linha de trabalho psicológico, faz um pouco de sentido, mas é aquilo que o Alexandre falou. O coaching, ele pega... eles falaram isso sem o fundamento, eu vejo, né? Mas enfim, vamos... Não, pra mim, desculpa, mas pra mim isso é o óbvio. Se você é uma pessoa negativa e você se tornar uma pessoa mais positiva, sua vida vai melhorar? Isso é mudança de mindset? Sim. É uma Pra mim isso é óbvio. Sim. E é bíblico também. Sim. Ué, Deus já tá falando isso desde o começo. Faça o teu trabalho bem feito e você vai ver o fruto do seu trabalho. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho a principal mudança pra mim da ideia de mentalidade, de positivismo para santificação, para mim é a motivação. Legal. Por que você se motiva a fazer isso? Pensando só em você mesmo. Tipo assim, se eu mudar meu mindset, eu vou me dar melhor na minha vida, eu vou crescer profissionalmente, nos meus relacionamentos. Então a motivação é egoísta, não é que é egoísta, mas é você no centro do universo. Mas a santificação, ela leva a gente a fazer tudo para a glória de Deus. Por isso que Paulo fala isso, não sou mais eu quem vive. Agora quem vive é Cristo. Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivia antes, agora eu vivo para Ele. Eu faço tudo por Ele. Então a minha motivação para ser santo, para ser diferente, para ser honesto, para ser positivo, para ser otimista, para ser... uma pessoa amorosa com os outros, bondosa, gentil, tudo isso não é porque eu quero me dar bem, é porque eu quero honrar o Deus que eu sirvo. Então a glória é para Deus, não para mim. Para mim a maior diferença está aí. E a grande diferença também, por exemplo, né? A psicologia ela vai tratar da saúde da mente, né? Não é uma questão de configuração, você vai entender os processos da sua mente, o que está acontecendo, as consequências disso na sua saúde e tal. E às vezes muitos cristãos têm preconceito porque não entendem que a psicologia ela não trata de valores, ela não trata de fé, ela não é contra a fé, ela vai tratar da saúde mental, né? Até eu estava conversando um dia desses com um rapaz aqui da nossa comunidade, né? Que ele perguntando se eu indicava uma psicóloga, eu indiquei uma psicóloga que eu faço terapia com ela, e aí eu falo, você vai entender que há muito mais de ciência naquilo que a gente pensa e faz do que você imagina, né? Você entende o funcionamento do seu cérebro. Mas isso aí não tem nada a ver com caráter, tem a ver com saúde mental, a maneira como você vê as coisas e tal. Agora, a fé cristã, ela tem a ver, né? A santificação tem a ver com motivação, valores. Legal, é muito mais profundo, né? Sim, é questão de caráter, né? E é por isso que às vezes muitos cristãos não entendem, né? Que doente, eu não vou procurar psicólogo porque um é questão da saúde, outro é questão do caráter, né? E não é algo que você programa pela sua força, né? Como às vezes o coaching trabalha, nem com essa facilidade que parece, né? E a motivação não é comercial, nem da psicologia, né? Não tem nada a ver, tem a ver com saúde, não é comercial, não é de empreendedorismo, né? E a santificação é a transformação do caráter, né? A nossa forma de julgar o mundo, de se julgar, de julgar as suas decisões, tudo isso é transformado pelo Evangelho. Então, os meios que eu vou usar para fazer tal coisa, as palavras que eu vou dizer para determinadas situações, quando Deus nos santifica, tudo isso é influenciado. Eu questiono, né? Eu me questiono, né? Se eu falar dessa maneira, eu vou estar honrando a Deus, eu vou estar pondo em prática o amor de Deus, Deus vai ser glorificado, né? Então, a santificação é realmente uma questão de aceitar, né, que o que Deus ensina, a visão de Deus, a opinião de Deus é a melhor. Então, eu deixo de lado a minha opinião, e infelizmente, essa talvez é a grande dificuldade, é o que causa muita má qualidade de vida na vida de muitos cristãos, é por causa disso, porque eu fico lutando. Jesus disse que veio dar vida, beleza, vida, salvação,
em abundância, em qualidade, né? Uma vida diferente. E essa vida diferente, ela só vai acontecer por meio da santificação. A santificação traz bênçãos, evita problemas, né? Traz resultados na nossa vida como um todo. Às vezes o processo é o processo da, né, como fala aí, né, da disciplina de Deus, mas não é uma programação pessoal que você faz, né? É Deus mudando a sua visão de mundo, a visão de tudo, né? Deus transforma. E agora eu vou fazer a segunda pergunta, né? Ah, vem. Não, mas foi Pergunta do bacana. coach, vai. Não, ó, é só... Vai. Ele tá me zoando porque eu gosto de ler uns livros mais desenvolvidos Vai, pessoal. como é que chama lá do Mago Executivo? Como é que Não, é? o Monge Executivo. Monge Esse livro é bom. Executivo, é Mas, bom. ó, eu acho assim, é importante a gente entender que é o seguinte. Nisso Deus te ama mesmo, Ô, tá? tem muitas coisas que a Bíblia já dizia, que hoje, igual mais exemplo, o perdão. Jesus sempre falou, perdoa, perdoa. Aí hoje vem os caras lá, estudam e falam que o perdão é importante. Beleza, mas Jesus já disse isso. Eu acho que tem muitas coisas que já estavam ditas na palavra, que hoje, com estudo, se entenderam o porquê, né? Mas qual que é a importância da Bíblia no processo de santificação? Porque às vezes a pessoa fala, quero buscar uma vida de santificação. Por onde eu começo? Bíblia. Qual que é a importância da Bíblia e do discipulado nesse processo de santificação? Que é muito importante. Eu acho que é um trabalho do Espírito Santo, mas ele precisa frequentar alguém que discipule ele, alguém que aconselhe, ensine a Bíblia de uma forma correta e saudável para ele. Então, qual que é a função da Bíblia nesse processo de santificação? Ó, qual foi o começo da tua pergunta? Qual que é a função da Bíblia? Ah, tá. Não, antes, o que você falou antes do... De perdão, Do exemplo do perdão. Ah, sim, então, você estava falando que você lê e tal, eu lembro, sempre quando você lê, você fala, olha isso, parece que estava na Bíblia, e estava, né? Eu lembro que eu fui quando o Augusto Cury explodiu, assim, no Brasil, e começou a fazer um monte de palestras, e todo mundo falava dele, eu fui numa palestra dele. E aí a gente foi, super concorrida a palestra, assistimos lá, cara, legal, boa, muito bom, tudo que ele falou, mas eu saí de lá com uma pessoa que estava comigo, eu falei, cara... E aí, o que você achou? Ele falou, cara, nada do que a gente não tenha já visto na conduta bíblica, naquilo que Deus nos ensinou a ser. Então, eu vejo assim, a importância da Bíblia para uma pessoa em processo de santificação é porque quando você vai para isso que servem os mandamentos, né? Não é para salvar, é justamente o que a gente já falou. O mandamento ele não serve para salvar ninguém. Você não vai ser salvo por guardar os mandamentos. Mas os mandamentos é para quem já foi salvo. Então, a partir do momento que você é salvo, e agora você fala, e agora? Não, eu estou andando com Cristo, mas como é que eu tenho que fazer? Então, ele vai se voltar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai mostrar para ele, olha, existe um padrão de vida que Deus espera de você, e você vai seguir isso aqui. E a importância do discipulado é alguém que vai te conduzir a entender a proposta de Deus para a tua vida de uma forma clara, para que você possa crescer espiritualmente, no sentido de entender, prosseguir em entendimento e crescer no conhecimento na maturidade cristã. O discipulado é extremamente importante, porque senão você vem aqui na Bíblia e lê, abre Levítico, começa a ler Levítico e fala, caramba, essa camiseta que eu tô já não pode porque ela tem mais de um fio de tecido diferente. Pô, isso aqui não vai. E aí você fala, não, mas é isso aí mesmo, não pode usar. Tem que arrancar um olho. Você vai usar a roupa de saco de estopa para. Então é super importante os mais experientes ajudarem. Né? O que a Bíblia é? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus, né? Então, o pai e a mãe, ele chega pro filho e fala, ó, filho, ó, não mexe nisso aqui não, tá? Ó, tá hora você tem que fazer sua tarefa, a gente ajuda o filho a organizar a vida e coloca valores, ó, filho, não pode mentir, ó, filho, tem que fazer a tarefinha, olha, tem que fazer tal coisa, ó, arruma a cama. Então a gente, como pai, mãe, a gente educa o filho e dá tarefas, dá instruções, né? Corrige aquilo que está errado. E a Bíblia é a revelação de Deus, é a revelação da vontade de Deus. Se eu quero conhecer a vontade de Deus e quero andar segundo a vontade de Deus, eu preciso ler a Bíblia. E aí entra, né? Na medida em que eu ainda sou inexperiente, eu não
conheço ainda a revelação da Bíblia, que ela foi progressiva, ou seja, Deus foi revelando a sua vontade e Deus revelou coisas que teve um período de duração, em termos práticos, depois aquilo foi sendo aprimorado e foi substituído pela fé, né? Aí ele vai entender, né, que muitas dessas coisas que estão lá, que eram práticas no Levítico, hoje elas têm valores espirituais para nós e não mais práticos e tudo isso. Então eu preciso de alguém que me ajude, né? É o irmão mais velho, né? É a pessoa que vai estar do nosso lado, né? E aí a gente precisa entender que sem Bíblia, né, não existe santificação. Infelizmente a gente vê, vamos pensar assim, né? Muitos púlpitos introduzindo, né, as práticas dos coaches motivacionais. Eu estudo psicologia, mas psicologia não é para o púlpito, psicologia é para o consultório, é para pesquisa, é para ajudar pessoas, né, no seu comportamento, nas suas emoções, mas púlpito é lugar de ensinar a palavra, né, de Deus, o Evangelho, né, os ensinos que vão ser usados pelo Espírito Santo para confrontar aquilo que em nós está errado e é a direção do que a gente precisa fazer para andar agora numa nova vida. E aí entra muito misticismo, né? Tem muita gente que procura aquele misticismo evangélico, práticas espirituais, manifestações e sensações espirituais, e infelizmente tudo isso muitas vezes é usado para abafar a real necessidade, que é a mudança de vida. Então eu vou naquele culto para eu sentir aquele louvor, aquele clima, aquele ambiente, não sou confrontado naquilo que eu preciso ser para mudar, tenho aquele momento de êxtase, saio do culto e continuo a mesma pessoa, se não sair pior. É importante frisar porque isso que você tá falando. Quando você não faz nada, voltando ao texto lá de Provérbios, que a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe, então a gente vê a igreja evangélica hoje, ela causa muito escândalo no Brasil. Mas como assim? Não deveria ser o contrário? Deveria, se a palavra estivesse sendo a referência. Eu ouvi um palestrante que eu conheci ano passado, gosto muito dele, e ele falando que infelizmente vivemos uma geração que não aceita ser confrontada, mimada, ouve algumas celebridades, dá ouvido a algumas celebridades. Então nós temos pessoas que dão ouvido a algumas celebridades gospel por aí, que fala já um pouquinho influenciado pelo coach, já misturando aquela salada de fruta de musiquinha, de ideias e filosofias humanas, e aí a pessoa só se alimenta daquilo, né? E é uma mensagem que não educa no evangelho, que não transforma. Aquele evangelho água com açúcar, né? Aquele evangelho só que te acalma, que te faz... Exato. Aí a pessoa, tipo assim, é meu preconceito, né? Mas tipo assim, aí filma a pessoa que tá chorando, emocionada, aí ele tá falando, banquinho, brilhando atrás, umas estrelinhas, musiquinha. Só que isso não, igual a gente falou, isso não confronta, cara. E se você ficar só, não tem problema, às vezes tem, porque tem muita coisa que infelizmente fala que... Mas, tipo assim, tudo bem, beleza, falou tudo certinho, mas se a pessoa só ficar nisso, cara, é como pegar uma criança igual a Rebeca de 7 anos e dar só leite para ela. É uma pessoa que não vai crescer, que não vai amadurecer, porque normalmente se amadurece quando você tem alimento sólido, quando você tem confrontamento, quando você escuta falar assim, rapaz, você é sem vergonha, cara, você tem que mudar de vida, você tá em pecado, você tá sendo um mau caráter, você tá com a tua vida torta, a culpa não é do diabo não, a culpa é tua. Se eu ficar só ouvindo, Jesus me ama, Jesus tem um plano para você, Jesus é o teu pai adotivo, Jesus te pega no colo, te carrega. Cara, todo mundo quer ouvir isso. E tudo isso é verdade mesmo. Jesus é o nosso pai. Mas não é a obra completa, né? Mas não é só isso. E o evangelho não pode se resumir nisso, senão a gente vai crescer como um filho cresce quando o pai dá tudo para ele e só recebe um mimado. E a hora que a vida bater nele, ele vai falar, Jesus não me ama,
não existe Deus, o cara apostado na fé. Paulo falou para Tito, né, que a graça de Deus se manifestou salvadora, ou seja, Deus se manifestou para salvar todas as pessoas. Mas essa mesma graça nos ensina a abandonar as paixões e tal, mudar de vida. Então a graça, a obra completa da graça inclui salvação, a adoção, e ela continua na santificação. Então a graça ela é completa em transformar a nossa vida. Então Deus ele jamais vai querer mudar a nossa vida, se nós não formos salvos, né? E é o erro das igrejas que joga na cabeça da pessoa um monte de práticas, de costumes, ou até mesmo uma santificação sem salvação. Ou a pessoa vai fugir da igreja, vai espantar a pessoa, ou você vai tornar ela um religioso, né? Um radical que vive regulando a vida dos outros, sentimento de culpa, nunca vai se sentir salvo. Aqueles irmãos, você chega, irmão, quem crê que é salvo? Os irmãos têm aquele medo de levantar, porque ensinaram para ele que salvação se ganha e perde. Se ganha pelo seu esforço em ser santo. Não, a gente é salvo pela graça, mas essa mesma graça agora ela trabalha nos ensinando a vontade de Deus para que a gente viva em uma nova vida. Isso aí. Eu acho legal uma frase que é a seguinte: a santificação não é sentimentos bons, a santificação é mais Deus te dando um tapinha na bunda para te ensinar e corrigir, viver a vida correta do que sentimentos bons e isso aí, tudo que a gente falou. Eu acho que sentimentos bons são consequências, Sim. né? São consequências daquilo que a gente está vivendo de novo. Né? Sim. É a segurança, é a paz, né? Paulo fala aos Filipenses, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda a nossa mente, o nosso coração, na medida em que nós oramos a Deus, entregamos a nossa vida a Ele, né? Paulo também fala aos Romanos, justificados, pois mediante a fé, ou seja, salvos pela graça, adotados por Deus, temos paz com Deus. Então essa paz, ela é a consequência dessa nova vida, né? Sim. Que a gente recebe de Deus. É isso aí. Pessoal, falar não, senão a gente fala. Estourou nosso tempo aqui, mas muito obrigado por vocês estarem conosco. Um grande abraço, valeu!